dessa mensagem, mais uma outra posição, para trazermos essa mensagem nesta noite. Muito amado. Obrigada. Você tem informado isso aí para a Gíria Bruna, qualquer coisa a gente, o Daniel pode provar, né? Vai vir, deixar de mensagem aqui, informar, depois a gente vê a gravação, entendeu? Eu só os irmãos para os amigos. Vamos ficar de pé. Aleluia. Olha sua Bíblia. No Evangelho de Jesus Cristo, escreveu Mateus. Mateus, irmãos, capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode tomar seu assento. Irmãos, sou grato a Deus, porque Deus ele tem sustentado a cada dia, a cada manhã, a cada dia que passa. Eu me lembro do Salmo 124 e 23. O 124 diz, irmão, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, o que seria de nós? O 23, o último versículo diz, irmãos, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei por longos dias na tua casa. Se eu e você estamos aqui hoje, é pela bondade e a misericórdia do Senhor que nos acompanhou. Amém? Amém. Agora o texto, irmão, que nós lemos, eu estava meditando um pouco na vida de Mateus, o escritor deste evangelho. O texto ele vai revelar, ele vai nos mostrar, irmãos, que Jesus agora está nas partes de Cesareia de Filipe, umas cidades circunvizinhas, uma cidade pequena. E Jesus estando ali, irmãos, Jesus ele chama os seus discípulos, ele chama os seus discípulos e diz: o que dizem os homens, quem é o Filho do Homem? O que os homens aí fora falam sobre mim? Os discípulos olham para Jesus e dizem: olha, Jesus, Senhor, alguns dizem que tu és Jeremias, um João Batista, outros uns profetas, falam a teu respeito tantas coisas. Jesus agora ele chama os seus discípulos em particular e diz: o que vocês falam ao meu respeito? O que vocês dizem que eu sou para vocês? E a Bíblia diz, irmão, que Pedro, um dos seus discípulos, toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, irmão, ele tem a diferença em dizer: olha, Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu foi quem te revelou, Pedro. Porque o homem pescador que não tem na sociedade um patamar alto, irmãos, revelou uma grandeza que os homens não conseguiam observar, que Jesus era o Cristo. Só Deus para revelar a Pedro. Aleluia. E quando eu comecei a ver a vida dentro da história de Jesus com seus discípulos, Jesus começa a chamar os 12 para caminhar, para trazer avivamento, restauração, vida, harmonia, tantas coisas, irmão, porque evangelho não é religião. Evangelho não é simplesmente dizer que é crente, não. Jesus não trazia religião naquela época, e nós não pregamos religião, irmão, nós pregamos vida e transformação de vida. E quando o texto, irmão, vai dizer que quando Jesus ele chama os discípulos e dá-lhe poder sobre os espíritos malignos, demônios, no mundo espiritual, Jesus trazia
discípulos para revolucionar o mundo com palavras de vida eterna, palavras de transformação, palavras de renovo. Pessoa que estava caída tinha que se levantar, pessoa que estava morta tinha que ressuscitar pela palavra do Senhor, irmãos. Jesus estava mostrando para os discípulos o que ele trazia na vida deles depois que Jesus morresse, depois que Jesus ele fosse assunto ao céu e fosse para a direita do Pai. Jesus deixava para os discípulos muitas coisas, irmãos, que nós como igreja do Senhor devemos dar valor. É verdade. Enquanto a Bíblia vai dizer que quando Jesus, depois do seu discurso, quando Pedro disse que Jesus, depois de dizer, olha, tu és o Cristo, tu és o ungido, aquele enviado de Deus, tu és o eterno. Jesus agora olha para Pedro e diz, olha Pedro, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus trazia, irmãos, algo somente nesse versículo, muitas coisas. E quando eu observei somente esse versículo, eu vi que teve uma controvérsia de palavra, porque a igreja com o inferno não se bate. Jesus disse, a minha igreja, a igreja própria, não foi homem algum que colocou a mão na igreja, foi o próprio Jesus que edificou, foi o próprio Jesus que edificou. Homem algum conseguiu colocar a mão e dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Não, irmão, a igreja foi edificada por Jesus, a segunda na igreja é Jesus, quem vai levar a igreja para o céu é Jesus, após você é a igreja de Jesus, irmão. Deus, aleluia, glória a Jeová. Você só está de pé, sabe por quê? Porque foi Jesus que edificou você. Porque as coisas do homem, ela é falha, mas a de Jesus não, é perfeita. E quando Jesus disse, a minha igreja, ele se referiu a si próprio. Ele disse, olha Pedro, tu estarás edificado em mim, porque eu sou a rocha. Sou eu, Pedro. Por isso a Bíblia diz que todo aquele que está em si dá fruto. Porque se não estiver em Jesus, não é igreja. A palavra de igreja é eclésia, tirados para fora, separado, santo de Deus. No momento que nós aceitamos a Jesus, já passamos a ser igreja de Jesus. Já estamos participando das bodas do Cordeiro no céu. Já estamos, irmão, participando da vida eterna no céu, irmãos. Jesus disse que era a igreja dele, irmãos. Porque se você tem um objeto, se você tem algo, você vai zelar por aquele objeto. Você vai zelar por aquilo que você tem, irmãos. E Jesus não é diferente. Jesus, ele zela por aquilo que é dele. Obrigada, Senhor. Quando Jesus tem que cuidar de você, irmãos, tem zelado pela tua alma. E ele diz, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Glória a Deus. Aleluia. Contra a minha igreja, irmãos. Alguns vão entender, alguns estudiosos vão dizer que esse nome inferno, irmãos, isso é simplesmente alguém que está morto, alguém que morreu. Alguns vão dizer que era toda a potestade do ar, todos os demônios, todos os principados, toda a hoste maligna do inferno tem peso, irmãos. Aí eu pergunto a você, quem é mais forte? A igreja ou o inferno? A igreja de Jesus. Glória a Deus. A igreja, irmãos. Vou mostrar a você como é a igreja que é mais forte. Não é por causa dos méritos, não. É porque o dono dela é tão poderoso. É o grande eu sou, irmãos. Não tem condição o inferno ganhar para a igreja. E nunca ganhará para a igreja, irmão, porque quem toma conta da igreja é aquele que fez o céu e fez a terra, irmão. O que não perde batalha foi esse que edificou a igreja. Você está firme é por causa de Jesus. Deus, Senhor.
não segurar o barco, vai embora. É o dono da igreja que está com você. Coisa linda, Jesus. E quando eu comecei a ver que Jesus falava da sua igreja, que é a esposa do inferno, eu tenho a minha opinião própria, irmão, que o inferno é a exótica maligna. Todos os demônios do inferno, Satanás e peso, toda a legião, irmão, que vem, se vir contra a igreja não pode. Porque quando Satanás olha para a igreja, irmãos, ele não olha para um simples grupo de pessoas, não. Ele olha primeiro para o dono. Ele não pode, irmãos. E dentro, quando eu comecei a ver o contexto dessa palavra, eu vi que Satanás, irmão, nosso adversário, ele lutou tempos e tempos para destruir a igreja. Depois, quando Jesus foi assunto ao céu, os discípulos, eles foram, irmãos, eles foram para o Monte das Oliveiras. Eles foram orar, buscar o cenáculo. E a Bíblia vai dizer que no Atos dos Apóstolos houve grande perseguição contra a igreja. Houve grande perseguição, irmãos. Uma das perseguições foi quando Pedro e João, quando eles curaram aquele coxo na Porta Formosa, todos ficaram admirados, mas como pode? A Bíblia diz que eles foram presos, irmãos. Eles foram presos. Isso que é evangelho, irmãos. Sofrer por amor de Jesus. Nós no Brasil, irmãos, temos uma maravilha, irmão. Podemos pregar o evangelho a qualquer tempo. Mas quando nós se dispomos a pregar a verdade, irmãos, as coisas ficam diferentes. Aí você se mostra que é igreja. Quando Jesus disse que não prevalecia contra a igreja, é porque não prevalecia contra a igreja. E a palavra de Deus, ela não volta atrás. Se ele disse que não prevaleceria contra a igreja, não prevaleceria contra a igreja. Os discípulos, irmão, ele tem um momento de perseguição. O evangelho vai se decorrendo. O discípulo está sendo perseguido, irmãos. E todo o povo fica dizendo, mas como a gente não pode destruir esses discípulos? Como a gente não pode destruir essa seita? Porque não foram eles que concluíram aquela obra, irmãos. Foi Jesus de Nazaré. O evangelho, irmão, homem algum vai poder conseguir destruir. Sabe por quê? Foi Jesus que construiu. Foi Jesus que levantou. Foi Jesus que deu vida, irmãos. Estevão foi um dos mártires da época cristã. Começou Estevão a pregar cheio do Espírito Santo, irmãos. Estevão começa a pregar e a Bíblia vai dizer que as pessoas que estavam ouvindo ele, que estavam ouvindo o seu discurso, que estavam ouvindo tudo que ele estava falando, irmão, se irritaram contra ele. E sabe o que fizeram com ele, irmão? Apedrejaram ele, mataram Estevão, mas mesmo assim não prevaleceu. Aleluia. Esse Deus é poderoso. Sabe por que não prevaleceu, irmãos? Porque quem construiu foi Jesus. E tem que dar prosseguimento à obra. A obra não pode parar. Mesmo a perseguição, a luta, a dificuldade, tem que dar continuidade, não. É tempo da gente segurar um no outro, falar de Jesus, e a luta para o inferno. E não é tempo da gente evangelizar, irmão. Jesus está voltando. É tempo. Satanás, irmãos, ele sabe que está nos últimos momentos. Ele sabe que a igreja está perto de subir, irmãos. Ele sabe que o arrebatamento vai acontecer. E eu quero subir também nesse arrebatamento. Você quer sua esperança é essa, minha irmã? As coisas vão passar, minha irmã. Vamos lutar junto comigo. Vamos avante. Glória a Deus. Glória a Deus.
feia, irmãos. Se eu ficar triste, ele não vai estar nem aí. Por isso é tempo de orar por você, você orar por mim. Eu segurar na sua mão, você segurar na minha, porque eu sou dependente de você. E se a sua oração eu não consigo, não adianta eu dizer não, minha oração é só minha, mentira do diabo. É tempo da gente se unir, é tempo da gente avançar, é tempo da gente ser igreja. Glória a Deus. Ah, eu vou para a igreja porque não, é só eu sempre lá e não, irmãos. Nós somos igreja unida. Nós somos igreja unida, irmãos. Nós não entendemos isso, como os irmãos falam aqui. E o Evangelho vai se decorrendo. Jesus diz: olha, a espada do inferno não prevalece. Portanto, em Atos Apóstolos, os discípulos começam a divulgar o Evangelho. A ousadia era muito grande, o desejo, o amor, a gratidão, irmãos. O amor, irmãos, pelo Evangelho, pelas almas, era muito grande na vida daqueles discípulos. Homens que não tinham pó social, homens que não portavam faculdade, mas não estavam nem aí para isso. O que eles queriam, irmão, era entrar no céu e estão apartados para ele. E é tempo de eu e você lutar, irmãos, porque Jesus está voltando e não é tempo da gente ficar parado, não. A Bíblia diz, irmãos, que quando o discípulo vai, irmãos, o texto vai dizer que Herodes, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, começa a perseguir a igreja. Mais uma vez perseguição, irmãos. Mais uma vez perseguição. A Bíblia diz que Herodes mata a Tiago. Ele devora Tiago, irmão, mata a espada. E matando, irmão, ele achava que ia acabar com aquilo. Não é projeto de homem, não adianta, irmãos. O diabo sabe disso. Ele persegue, mas ele sabe que não consegue. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Não é projeto de homem, irmãos. O homem pode dizer a minha igreja, mas não adianta, a igreja de Jesus. Não dá, não tem condição. Não é uma sociedade. Não, irmãos. É um povo, irmão, que luta, batalhando, pregando o Evangelho. Aonde o mundo diz, olha, casa hoje, se casa amanhã. Aonde o mundo diz, olha, pode namorar a qualquer hora. Não precisa de nada, não. A igreja da luz sabe como? Dizendo, casamento tem que ser certo. É homem, com mulher, não adianta, irmão. Fica com conversa assim, não. O Evangelho tem que ser divulgado, tem que ser pregado a verdade. Jesus colocou a palavra na sua mão, irmãos. Você é porta-voz de Jesus. Não foi o homem que lhe chamou, foi Jesus. Você está na igreja do homem, a igreja de Jesus. Foi Jesus que te levantou, não foi o homem. Quando a gente vai entender isso, irmão, que a gente é a igreja de Jesus e que nós precisamos trabalhar para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se fulano não viu, eu não vou, não. É a igreja de Jesus. Eu vou porque é Jesus que está me mandando ir. A igreja de Jesus ouve, irmãos. A igreja de Jesus não é cega. A igreja de Jesus não é paralítica. A igreja de Jesus não tem a mão cortada, não. A igreja de Jesus ele colocou com olhos espirituais bons, com audição boa, com pés espirituais bons, irmão, para caminhar, para falar do seu amor, da sua gratidão. Há pessoas que estão para a moça, precisam de uma palavra sua. Você é o porta-voz de Jesus, a pessoa entende a palavra de Jesus. Mas irmão, se eu falar, vou me perseguir. Mas Jesus está contigo. Prendeu a Pedro, não adiantou de quê prender a Pedro, irmãos? Não adiantou de nada. Enquanto prendia um, irmão, já tinha outro fazendo. Isso é Evangelho.
espiritual. Eles continuavam porque dava apoio espiritual. Você está sendo perseguido, eu vou contigo também. Eu digo de mim, eu preciso disso, irmãos. Eu preciso da sua ajuda. Preciso da sua oração. Preciso de um consolo seu. Preciso de uma palavra sua, irmão. O evangelho não é orgulho, não é para si próprio. O evangelho é unidade. O evangelho é vida eterna. Nós vamos entrar no céu, mas somos unidos. Deus, aleluia. Glória a Jeová. Aleluia, eu sinto a graça de Deus aqui, irmãos. Jesus está no nosso meio. Eu preciso mais de você, porque você é o meu ajudador também, irmãos. Faça como Ruth. Eu não vou te deixar, uma igreja que vai até o fim. Eu preciso de você e você precisa de mim. O mundo diz, não é para mim mesmo, para mim mesmo. A igreja não, a igreja aprende pela unidade. Você é importante para mim. Eu digo com o meu coração grato, Deus me conhece. E se eu estiver mentindo, Deus vai cobrar de mim. Eu tenho temor de Deus, irmãos. A igreja está sendo perseguida, mas eles não desistem, irmãos. Eles não param. Mas por que ele não para? Que homem valente é esse? Da onde surgiu esses homens com tanta coragem, com tanta ousadia? E nós estamos no Brasil, muitas das vezes nós paramos. Será que a nossa fé não é a mesma? Será que a nossa fé não vem do Senhor Jesus Cristo? Será que a nossa fé não desce do alto? Sabe por quê, irmão? Ele se entregava de coração e alma. Enquanto um estava passando fome, o outro ia lá e dava. Aleluia. Contato de fé, irmãos. Ajuda. Enquanto o mundo está aí à toa, irmãos, a igreja não para, porque a igreja é o sal e a luz. A igreja ainda é santa. A igreja ainda é imaculada. A igreja é pura. A igreja, irmão, não é algo que o mundo diz, não, a igreja não, é algo muito além do nosso entendimento. Por isso persegue a igreja. Por que não persegue a macumba, a feitiçaria? Por que, irmão? Por que não persegue o testemunho de Jeová? Por quê? Por que isso, irmãos? Porque a igreja é verdadeira. A igreja é verdadeira, irmãos. E Herodes começa a matar, mas a igreja não para. A Bíblia diz que Paulo e Silas, irmãos, ele vai de caminho a jovem e diz, olha, esses aí, eles anunciam o caminho da salvação, são homens de Deus. Por muitos dias ela fazia isso. E o texto diz, irmãos, que ela fazendo isso, Paulo, ele se incomoda o seu espírito. E ele expulsa aquele espírito que estava naquela jovem. E aqueles pessoal que estavam naquela cidade, pegam eles e prendem. E açoita com vários. Ah, que dor. É muita dor, irmãos. Sentir a pele, a vara, batendo, irmãos. O sangue escorrendo por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Isso é vontade de fé. Glórias a Deus, aleluia. Eles não paravam. A Bíblia diz que eles estavam lá encarcerados, mas a Bíblia diz que um cantava e outro orava, mas ele não parava. Sabe por quê? Porque eles tinham união. Eles tinham uma dependência. Eles poderiam largar tudo. Eles poderiam abandonar tudo, irmãos. Mas eles não abandonaram. Igreja.
Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. É tempo da gente se levantar, irmãos. Tempo da gente jogar algumas coisas do lado. Jesus precisa de você. Jesus está falando a todo tempo. Eu estou voltando. Atenta, igreja. Deixa o conformismo. Deixa o conforto, joga um pouco do lado. Vamos ser espírito e vamos fazer irmão para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Vamos, irmãos. As portas do inferno não vai prevalecer, não. Jesus está dizendo, eu estou contigo. Na água e no fogo, estou contigo mais fácil. Gastar um pouco de tempo para Jesus é muito melhor, irmãos. Nós passamos muito tempo dentro de casa, se preocupando com as nossas coisas. Mas eu não tenho teologia, eu não estou falando disso, querido e querida. Eu não estou falando disso, eu não quero colocar isso no nosso meio. Estou dizendo que você é um porta-voz de Jesus. Jesus disse que você precisa de você. Você é lá um ramo na árvore, na videira. Por isso fica esta palavra, esta noite, irmãos. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.